Então, vamos lá, meus amigos. Voltando aqui para o início da nossa aula, perfeito. O tema contrato de trabalho, sua forma e prazo, está na unidade 3, encontro 12. Na verdade, essa parte é bem simples, não tem muito segredo, a gente até comentou alguma coisa a respeito, mas vamos lá, uma apostila bem curta. Então, aquela que a gente teve mais riqueza de detalhes foi efetivamente lá a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Vamos iniciar com uma breve introdução ao tópico contrato de trabalho, tá? Hoje, por que a gente tanto fala de contrato de trabalho, contrato de trabalho, contrato de trabalho? Porque tudo permeia em relação a contrato de trabalho. A gente adentra uma sala de audiência para se discutir de contrato de trabalho. Por isso que no nascedouro dele, né, na formalização, quanto mais a gente puder efetivamente prever as cláusulas que vão permear esse contrato de trabalho, ok? É muito melhor. Caso ele seja obscuro, caso ele seja contraditório, caso ele seja omisso, tá? Não vai existir outra forma para nós a não ser bater as portas aí do Poder Judiciário para dirimir dúvidas. Vejam que nós estávamos conversando a respeito do trabalho, né? Você vê quantas dúvidas surgem, quantos questionamentos, quantas reflexões a respeito desse contrato de trabalho, quantas coisas. Perfeito? E a gente tem que acompanhar aí a evolução doutrinária a respeito do assunto, a evolução jurisprudencial, né? E ver como é que os tribunais vão se portar. Nessa linha do trabalho, vocês viram que tinha aí a medida provisória, né? E o STF foi uma liminar, né? Que efetivamente mudou aí os dispositivos lá do artigo 29 e 30, salvo engano. Perfeito? Então, tem mérito de processo ainda a ser discutido, tem muito mérito, né? Contanto que nessa linha de contrato de trabalho, a gente tem que ficar esperando o que o mérito do processo ligado ao STF vai decidir, para depois eu buscar aqui as consequências, né, jurídicas ligadas aos contratos de trabalho desses profissionais. Então, eu resolvi fazer esse trabalho, como eu disse para o Robson e para todos vocês, né, reflexo daqui 5 anos. Hoje, uma projeção para daqui, no mínimo, uns 5 anos. Perfeito? E a gente tem que acompanhar isso dia a dia. Perfeito? Como é que o STF está efetivamente pensando a respeito de determinado assunto, os juízes de primeira instância. Ainda não existe um entendimento majoritário a respeito do assunto. Está começando agora, as primeiras ações estão sendo propostas agora. O fórum voltou a semana passada, é tudo muito recente. No dia 4, né? É tudo muito recente. Então, tem que esperar aí para ver, mas temos que acompanhar. Isso vai de encontro com o que a gente está estudando, o contrato de trabalho, porque a todo momento a gente terá novidade, a todo momento. Então, não existe uma resposta exata. E o lindo do direito é isso, né? Não tem nada exato para nada, né? Tudo vai ter que ser discutido. São posicionamentos antagônicos de cada um. Então, vamos lá. A própria CLT define contrato de trabalho que existe aí no âmbito das relações entre empregado e empregador, ok? Como sendo acordo individual de trabalho, tá? CLT artigo 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. A gente já conversou, o que a gente estuda aqui na minha disciplina é relação de emprego, hein? Relação de trabalho, tá? Relação de emprego é uma das espécies de relação de trabalho. Relação de trabalho é muito maior do que relação de emprego. Então, eu preciso ver se eu não estou falando de um outro profissional que está atrelado a um outro diploma legal. O servidor público municipal, federal ou estadual, ele está regido, né, pelo Estatuto do Servidor Público. Não tem nada a ver aqui com CLT. CLT trata de relação de emprego.
Então, a gente tem que fazer essa distinção entre relação de emprego e relação de trabalho para ver qual diploma legal eu tenho que aplicar. Perfeito? Aqui, efetivamente, eu aplico a boa e velha CLT, tá? Então, o contrato de definição, lá no artigo 442, contrato individual de trabalho é acordo tácito ou expresso. Pelo amor de Deus, para nós que somos aí efetivamente operadores do direito, contrato para nós tem que ser por escrito, né? A gente já fazendo um contrato por escrito, tá? Já traz aí N problemáticas para essa discussão aí no poder judiciário, perfeito? Você imagina, então, se a gente não fizer um contrato por escrito. Aí a gente tem que se reportar lá ao princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos, perfeito? Aí dá margem para muita discussão em sala de audiência. Então, a nossa ideia é sempre, efetivamente, minimizar esses impactos, né? Então, a gente tem que ter essa visão futurista de tudo que a gente pode colocar aqui no nosso contrato de trabalho. Esse contrato pode ser classificado de diversas maneiras. Iremos focar nesse tópico a classificação doutrinária dos contratos, de acordo com a sua externalização e seu prazo. Contratos de trabalho tácito e expresso. Como é materializado um contrato de trabalho entre empregado e empregador? Segundo o artigo 442 da CLT, tal acordo pode ocorrer tacitamente ou expressamente. Perfeito? Porém, tacitamente, como eu disse, né, o empregador coloca as cláusulas que ele efetivamente entende, perfeito? E não é discutido esse contrato. Tacitamente, subentende-se que o empregado efetivamente anuiu as cláusulas que foram colocadas neste contrato. Porém, não podemos nos esquecer que o Código Civil trata aí dos vícios de consentimento. E quais são os vícios de consentimento ligados a contratos, tá? Erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Esses são os vícios do consentimento atrelados aí ao contrato de trabalho. Erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Esses requisitos levam à nulidade, tá, do ato jurídico, à nulidade contratual. Se ele foi induzido a erro, se ele agiu com dolo, erro, dolo, se ele foi coagido, se houve uma simulação ou se houve uma fraude. Isso leva à nulidade do ato jurídico. Perfeito? Então, para que a gente não tenha aí, efetivamente, contratos sendo declarados nulos perante o Poder Judiciário, lógico, né, que é melhor que seja feito expressamente. Mas temos a figura do contrato tácito? Sim, temos a figura do contrato tácito. Ontem não, que dia que foi? Hoje é quarta, estou meio perdido no tempo. Foi segunda-feira, protocolei um acordo extrajudicial perante a Justiça do Trabalho, que tacitamente, entendeu? Eles tinham um contrato, perfeito, 13 anos de trabalho. Eu tenho até minhas dúvidas, né? Se efetivamente um empregado, se o juiz, ok, vai homologar esse acordo. 13 anos de trabalho, tá? Com contrato de trabalho tácito. Perfeito? Eles chegaram à conclusão, só trabalhavam 2 pessoas. Perfeito? Chegou-se à conclusão de terminar o contrato em decorrência dessa pandemia, a pessoa não era registrada. 13 anos. Só que as pessoas não pensam que lá na frente elas vão precisar da previdência social. E agora ele precisa de contagem de tempo, né, para a previdência. E aí ele bate as portas de um advogado, o advogado fala, você precisa da contagem. Bom, mas eu trabalhei 13 anos sem registro. Você vai ter que passar aí pelo Poder Judiciário Trabalhista, ter o reconhecimento desse contrato, para depois a gente discutir aqui na Previdência. Perfeito? E eles tinham um contrato de trabalho tácito. Aí o colega da parte adversa me ligou e falou, doutor, vamos fazer um acordo? Perfeito. Ver o que é melhor para os dois. Ele tem grandes probabilidades de êxito na ação. Vamos tentar chegar a um consenso aqui. Chegamos ao consenso, protocolamos.
segunda-feira. O juiz não homologou ainda. Na terça entrou para a conclusão, na quarta preciso ver a resposta disso, ainda não vi, tá? De homologação. Para ver se, porque o juiz não é obrigado a homologar acordo, ele não é obrigado. Perfeito? E, de repente, nesse contrato expresso, tácito aí, de repente ele acha alguma irregularidade, não concorde, queira ouvir as partes, não sei, para ver se não tem nenhum vício de consentimento, como eu mencionei para vocês. Perfeito? Porque ele abriu mão de algumas coisas e eu abri mão de outras. Para ver se não é uma simulação, se os dois advogados se desconhecem mesmo, ou se estão usando o poder judiciário como uma artimanha para tornar lícito algo ilícito. Aí é entendimento do magistrado. Perfeito? Entendimento dele. Tá? Então, é melhor que você tenha um contrato expresso. Tá? Mas tem muito contrato tácito aí para estar lotado. Está lotado de contrato tácito. Lotado. Ok? É a sua grande maioria. As pessoas não têm, a gente não tem a ideologia de contratar, fazer contrato. A maioria deles é verbal, né? É tácito. Ó, começa a trabalhar aí, 1.500 por mês, horário das 8 às 5, intervalo da meio-dia a 1, e tá tudo certo. Depois a gente vê o que faz. Ok? Pode começar agora. Seja bem-vindo. Até logo e vamos embora. Então, isso é complicadíssimo. Por isso que leva essas ações aí ao Poder Judiciário. O contrato será acordado, firmado expressamente quando houver pactuação entre empregado e empregador. Os sujeitos manifestaram-se no sentido de que existe a relação de emprego. É o contrato materializado, né? Entretanto, muitas vezes a pessoa física presta serviço com pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, sem que haja qualquer formalização do vínculo. Neste tópico aqui, neste parágrafo, melhor dizendo, que eu acabei de grifar, as famosas, que a gente já conversou com isso, né? Reconhecimento de vínculo empregatício. A pessoa tem pessoalidade, é pessoa física, é subordinada, é onerosidade e não eventual. Perfeito? E tem aí a formalização do seu vínculo. A gente até viu numa outra apostila e exemplificou como o policial militar, né? Aquele que faz bico, ok? Se ele tiver, a maioria deles são pessoa física, lógico, presta o serviço com pessoalidade, você não vai contratar alguém efetivamente para exercer esse tipo de trabalho se você não conhece a índole desta pessoa, para ser seu segurança. Está subordinado, tem horário, tem salário, tem subordinação, onerosidade recebe salário e tem a sua habitualidade, né? Ok? Elementos jurídicos aí para componentes da relação de emprego. Porém, não tem a formalização do contrato. Ele busca efetivamente o Poder Judiciário para formalizar esse contrato de trabalho, esse vínculo empregatício. São as ações de reconhecimento de vínculo empregatício. Ok? Preenchido, a gente já conversou, inclusive, a respeito disso, né? Preenchido esses requisitos, empregado é. Falamos até da diferença entre empregada doméstica e diarista, e assim vai. Nesses casos, verificando-se que existe a relação de emprego, sem a correspondente formalização, estaremos diante de um contrato de trabalho acordado tacitamente. Ou seja, o empregador consentiu que a pessoa física laborasse para ele. Perfeito, já que não há formalização do vínculo, o contrato não é expresso, então, tacitamente, tá, o empregador consentiu que a pessoa laborasse para ele. Perfeito. Eu tive uma situação, até foi interessante, e eu gostaria de pontuar. Vocês sabiam que tem muitos empregados que não sabem nem quem são o seu empregador? Não sabem nem quem são o seu empregador. Eu tive uma situação interessante que um rapaz trabalhava numa obra, ok? E foi um primo dele que trouxe, né? Trabalhando lá com o serviço de pedreiro, pintor, e assim vai, a construção de um prédio. E disse que uma determinada pessoa chamada Marcelo, né, perguntou para um amigo dele e falou, poxa, você não tem ninguém para ajudar aqui e tal, a gente está meio com o trabalho atrasado, e assim vai. Ele falou, tem um primo meu que chegou agora em São Paulo e precisa trabalhar, então chama ele lá e manda ele começar aqui. E foi um contrato de trabalho tácito, né?
E o cara recebia 1.500 por mês, trabalhava lá como ajudante geral, fazendo tudo, de tudo um pouco lá na obra. Resumindo, a obra foi finalizando, aí entrou o pessoal da hidráulica, entrou o pessoal efetivamente da pintura, o pessoal da vidraça, e assim vai. A obra foi finalizando, foi minguando os funcionários, foi todo mundo embora. Ele terminou e ninguém pagou o rapaz. Primeira pergunta para ele, meu amigo, quem que é o seu empregador? Ele falou, puta, sabe que eu não sei quem era o meu empregador? Falei, como você não sabe? Não sei, passou pela... Era um conjunto de prédios. Falou, passou tanta gente por lá, eu só me lembro que quem fazia o pagamento para mim era um tal de Marcelo, mas eu não sei qual empresa ele pertencia. Eu não sei a qual empresa ele pertencia, eu não sei quem ele era, a que empresa ele estava vinculado. Perfeito? Não sei te dizer. Pô, mas como é que eu vou processar alguém só com o nome de Marcelo? Não dá, eu preciso ter o nome de um empregador. Falou, não sei te dizer. Não sei te dizer quem era meu empregador. Isso a gente acontece muito no contrato tácito. O cara foi ficando por lá, fica por lá, fica por lá, perfeito, e efetivamente o cara não sabe quem é o empregador dele. É engraçado, isso é estranho, né? Na verdade, ter uma situação fática dessa. Perfeito? Eu vou contar, posso contar mais uma outra? Vocês deixam ou não? Pode, professor. Vou contar uma que vocês acreditam. Eu não vou falar o nome da empresa porque todo mundo conhece, é uma multinacional simplesmente enorme. Perfeito? E um exemplo de um contrato tácito. É uma multinacional enorme. E essa empresa, o cara era cozinheiro. Só que dentro desta cozinha, ele cozinhava exclusivamente para a diretoria e presidência. Perfeito? Então, ele era o chefe lá na cozinha. Eu cozinhava exclusivamente para presidência e diretoria. E aí, o que ocorreu? Tendo em vista que ele tinha acesso direto ao presidente, ninguém perguntava nada para ele. Então, ele entrava efetivamente para trabalhar, como todo mundo sabia que ele era um escolhido do presidente, perfeito, ele passava pela catraca direto, subia no elevador direto, ia efetivamente para o andar onde ficava a presidência, ele fazia os cardápios, fazia isso, fazia aquilo, fazia as compras, né? Ele atendia os presidentes do grupo de empresas que vinham aqui para o país para fazer reuniões. Então, ele cozinhava diretamente, apenas então somente para o presidente. E nesse lugar tinha várias salas do café, sala do jantar. O presidente ele não saía para nada. Então, ele almoçava, ele jantava na empresa, ele tomava café na empresa. E esse cara era o cozinheiro exclusivo dele. Perfeito? E o cara foi ficando, fica 1 ano, fica 2, fica 10, fica 20, fica 30 anos. Quando efetivamente deu-se 30 anos, perfeito, alguém levantou, né, e numa multinacional e simplesmente enorme. Alguém lembra, depois esse cara está trabalhando aqui, ele não tem registro em carteira de trabalho. O RH fazia o pagamento direto para ele, ninguém perguntava nada, já que ele estava atrelado direto ao presidente. Perfeito? O pessoal tinha medo. Aí ele levantou e falou, poxa, agora eu preciso me aposentar, estou trabalhando 30 anos aqui. Aí que lembraram que não fizeram o registro na carteira de trabalho do cidadão. E ele recebia um alto salário. E ele, por sua vez, também, né, por receber um alto salário, já que ele trabalhava direto com o presidente, ele também não perguntava nada. Ele falou, tá bom para mim, vou ficando. Né, vou ficando aqui, tá tudo certo. Ok? Juntamos no processo, efetivamente, todas as fotos de todos os eventos de lançamento de produto, é uma empresa de alimentos, de todos os lançamentos de produto, de todas as reuniões com chefes, com presidentes de outras empresas, né, fora do país, e atrelado a todo mundo. A empresa nem, acredite se quiser, a empresa nem contestou a ação, nem contestou, entendeu? Nem contestou a ação. Fiz todo um dossiê, tinha mais de 500 documentos lá,
empresa falou, não, ele trabalhou sim exclusivamente para o presidente adora essa pessoa. Quanto ele quer na ação? Falou o valor lá, foi lá e pagou integralmente todos os FGTS, férias, pagou todos os direitos trabalhistas dele. Perfeito? Em decorrência aí de um trabalho, de um contrato, perdão, tácito. Ou seja, alguém do DP falhou aí, né? Fazia o pagamento, não queria, de repente, achou que era um trabalhador exclusivo da presidência, falou, não vou nem mexer com ele para sobrar para mim. Perfeito? E é efetivamente o que aconteceu. Tudo bem? Professor, eu não sei se a minha pergunta é pertinente, mas e como que ficou, no caso nesse caso, a aposentadoria dele? Reconhecer o período, perfeito. Reconhecer o período, e depois ele se habilitou. O recolhimento não é responsabilidade dele, o recolhimento é responsabilidade da empresa. É só fazer as guias, né, a GFIP mês a mês, com pagamento, foi um acordo efetivamente, um reconhecimento com vínculo, é só fazer o pagamento mês a mês, com pagamento de multas e correção monetária, aí é um trabalho árduo para a contabilidade de todo esse período, juntou, se aposentou, não teve problema nenhum. Foi uma ação de reconhecimento de vínculo em decorrência de um contrato tácito. Tá? Como se tratava de uma mega empresa multinacional, dinheiro para eles também não é problema, perfeito, pagou tudo direitinho, resolveu o problema do rapaz. Não teve problema nenhum no INSS, então? Zero de problema. Zero na ação trabalhista e zero de reflexo na Previdência. Perfeito. Agora, imagina se fosse o contrário, se ele tivesse tido problemas. Estaria enrolado, entendeu? Estaria enrolado. É que pegou uma empresa que não quis nem discutir. Ela nem contestou a ação. A contestação dela, ela só reconheceu o vínculo e falou que ia fazer todos os pagamentos retroativos. Ponto. Acabou. E pediu um prazo. Sem problema nenhum. Tudo bem? A CLT também esclarece que o contrato pode ser verbal ou por escrito e que o contrato de trabalho pode ser determinado ou indeterminado. A gente já conversou a respeito disso, tá? Inclusive falamos aí do contrato do trabalho do intermitente, que tem que ser obrigatoriamente por escrito. Falando de contrato, né, por prazo determinado e indeterminado. Acerca do prazo do contrato, a regra no direito é que tais ajustes tenham por prazo indeterminado. A gente já viu, pelo princípio da continuidade da relação de emprego, que os contratos de trabalho são por prazo indeterminado, via de regra, tá? Então, vamos lá. Acerca do prazo do contrato, a regra do direito do trabalho, regra, é que tais ajustes tenham, né, prazo indeterminado. Somente havendo possibilidade de determinação de prazo nas hipóteses previstas legalmente. O contrato por prazo indeterminado, como o nome faz crer, não possui data definida de término, vigente até que evento futuro o extingue. A extinção do contrato de trabalho será estudada em outro momento no nosso curso, que a gente vai falar na próxima aula, no encontro 13 das justas causas. Podemos, então, ressaltar que esta característica do contrato de trabalho, em regra, é indeterminado e se relaciona ao princípio da continuidade da relação de emprego, como eu acabei de falar. CLT 443, parágrafo 1º. Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência depende de termo prefixado, ou seja, da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Então, a gente tem contrato de obra, a gente tem contrato de safra, tá? A gente tem contrato de obra certa, tem contrato de safra. Então, a previsão, tá? Muito embora seja um contrato por prazo determinado, a gente não pode efetivamente estipular uma data, tá? Ele é suscetível de uma previsão aproximada. É isso que efetivamente a gente quer tratar aqui na nossa aula, tá? Uma previsão aproximada. Quando finalizar a obra, tá? Ela tem uma previsão aproximada para daqui 2 anos, mas ela pode ser elastecida, tá? Em decorrência aí de
fenômenos da natureza, de pandemias e assim vai. Os contratos de safra, perfeito? Quando terminar toda a safra, né? A plantação e o colhimento, né, da safra. É uma previsão estimada, aproximada, perfeito? Então, a gente pode fazer um contrato por prazo determinado, tá? Com uma previsão aproximada? Podemos, perfeito? Então, é isso, esse é o objeto do nosso estudo, né? Não só aqueles contratos tal como o contrato de experiência, né? 90 dias. Pô, aí fica fácil, né? Tá? Aí fica fácil, ok? Não temos grandes problemas. O problema é, efetivamente, quando você não consegue estimar, né, por aquela data exata. Você só consegue estimar, você só consegue fazer uma previsão aproximada. Beleza, meus amigos? Como aprendemos anteriormente, a regra é que a indeterminação de prazo nos contratos trabalhistas. E as hipóteses elencadas no artigo 443 da CLT para contratos por prazo determinado são, nessa linha, né, efetivamente, de previsão aproximada. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Eu preciso saber se o meu trabalho é efetivamente transitório ou não. A gente não tem safra todo dia, não tem a todo momento, tá? Então, efetivamente, é uma de natureza transitória. Atividades empresariais de caráter efetivamente transitório também, né? E o contrato de experiência, tá? Que efetivamente tem data determinada. Saliente que a CLT fala em só será válido no sentido da determinação de prazo se o contrato for firmado com prazo determinado fora das hipóteses legalmente admitidas. Na verdade, ele será considerado como sendo prazo indeterminado. Se a gente falar de contrato por prazo determinado e não determinar ainda que uma previsão aproximada, estamos falando, ok, efetivamente de contrato por prazo indeterminado. Então, ainda que no contrato, né, por prazo determinado, a gente ainda tem uma previsão, ok, aproximada, ela tem que conter, tá, essa previsão aproximada. Caso contrário, estaremos falando num contrato por prazo indeterminado. Acerca do prazo máximo dos contratos a prazo determinado, temos a seguinte regra: eles não poderão ser estipulados por mais de 2 anos, tá? Então, a gente tem que ver se existe norma específica a respeito deste contrato por prazo determinado, ok, tal como contrato de estagiário, como contrato que tem uma legislação específica, tal como contrato de experiência, tal como contrato de aprendizado. Porém, qualquer contrato por prazo determinado, ele não pode ter, né, não pode ser estipulado por mais de 2 anos. Então, a gente tem os contratos por prazo determinados gerais e temos os contratos por prazo determinado específicos. Perfeito? Sendo que alguns não podem ter validade superior a 2 anos. O que aconteceu aqui? Não sei. Vamos ver. Deixa eu puxar aqui para baixo para ver se abre. Conforme disposto na CLT, artigo 455, parágrafo único, o contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Ok? Desta forma, meu amigo, tá? Se for desrespeitado esses 90 dias, passaremos a ter um contrato por prazo indeterminado. Todos os contratos por prazo determinado só admite uma única prorrogação dentro do próprio prazo, tá? Então, admite só uma prorrogação. Por exemplo, o contrato de experiência, ele é prazo máximo 90 dias, mas ele só admite uma prorrogação.
Então, significa dizer o quê? Que se eu fizer um contrato de experiência, tá aqui, ó. A fábrica de confecções contratou auxiliar administrativo por 30 dias, através do contrato de experiência. O empregador decidiu prorrogar a experiência por mais 30 dias, tá? Para continuar testando as habilidades do empregado recém-admitido. Posteriormente, prorrogou mais uma vez, não ultrapassando o limite de 90 dias. Nesse caso, apesar do somatório total ter sido 90 dias, a segunda prorrogação converte o contrato em prazo indeterminado. Então, contratos por prazo determinado só admite uma única prorrogação. Perfeito? Então, se era de 30 dias e prorrogou por 30, mas não teria mais 30 dias? Não teria mais 30, já que ele prorrogou, tá? Mesmo não ultrapassando o limite de máximo de 90, já passa a ser contrato por prazo indeterminado, tá? É o que está explícito aqui. Neste caso, apesar de no somatório o prazo total ter sido mantido em 90 dias, a segunda prorrogação converte o contrato em prazo indeterminado. Então, quando a gente elabora esses contratos por prazo determinado, a gente tem que ter muito cuidado com as suas prorrogações, perfeito? Para que não tenhamos aí maiores problemas. Cuidado com isso, por favor, ok? Cuidado com isso, por favor, tá? A prorrogação é uma única vez e ela prevalece em cima do prazo. Então, você prorrogou uma vez, tal como aqui no contrato de experiência, teremos grandes problemas aí se você precisar de mais 30 dias. Você não terá. Aí será contrato por prazo indeterminado. Tudo bem, meus amigos? Eu finalizo por aqui, tá? O nosso encontro 12. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Quer falar alguma coisa? Tem alguma sugestão ou não tem nada? Professor, só uma dúvida. No caso que é descontado o vale transporte, o empregador pode descontar todo o valor? Como assim? Vamos lá. Porque, na verdade, alguns dizem que o empregador só pode descontar 8% do valor da condução, ida e volta. E aí, no caso, esse empregador está descontando o valor total que dá no final do mês. Não pode. Então é 8% mesmo que ele tem que descontar? Sim. Mesmo não sendo registrado ainda? Não, mas aí quando você me fala de falta de registro, ok, ele está burlando a legislação trabalhista aí, né? Ele está burlando, entendeu? Ele não pode, ele está todo errado. Primeiro que ele não pode trabalhar sem registro, segundo que ele não pode efetivamente descontar na totalidade, entendeu? Sim. Então, está totalmente errado. Totalmente então, errado. A desculpa do empregador, nesse caso, que é um fato verídico, é por causa da pandemia, não está tendo contador no momento para fazer o registro. Faça ele, não precisa de contador. Faça ele, não precisa de contador. Entendi. Né? Tá bom, então. Muito obrigada, professor. E o valor, o percentual, não é 8%, o percentual é 6%. Tá? Ok, ótimo. 6%. Então, o empregador pode fazer um desconto do empregado, tá? No percentual de 6%. O remanescente, entendeu? É por conta do empregador. Tá? Entendi. Não trabalhar sem registro e descontar pela integralidade. Aí fica difícil, né? Professor, mas assim, uma dúvida. Do jeito que está. Então, outra dúvida. No caso, o que o empregado pode fazer se tudo isso está acontecendo? Ele precisa do emprego. Entrar com uma ação.
Outra alternativa é entrar com uma ação. Mas daí ele perde o emprego, né? Sim. É fogo. Tá bom, professor. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguma dúvida? Sim ou não? Para mim, não, professor. Para mim também não, tá tudo tranquilo, professor. Então, tá bom, meus amigos. Eu agradeço, tá? A participação de vocês, agradeço a participação, agradeço a colaboração, agradeço as perguntas. Peço a vocês, por gentileza, deixa eu voltar só aqui para a câmera. Peço a vocês que efetivamente tenham mais interatividade, participem aí das aulas, fica até fácil para o professor, fica fácil aí para o entendimento de vocês. Eu agradeço muito. Hoje eu vou sortear um livro. Alguém quer fazer alguma regra aí para sorteio? Já estou inadimplente com alguns alunos, hein? Alguém quer... qual uma regra justa que a gente pode impor aí? Fala aí. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Eu faço dia 23. Hoje. Tentei, né, professor? A representante merece, professor. Eu também voto na representante. Eu também voto. Então tá bom. Eu também voto. Muito obrigada, gente. Esse é da Rita. Depois eu entrego para ela, entrego pessoalmente aí para vocês. Rita, inclusive, já faz uma lista para nós das pessoas que eu estou devendo o livro. Aí vê para quem eu estou devendo o livro, que eu não me lembro. Eu sei que o único que eu entreguei pessoalmente foi para o Robson. Depois porque ele tem foro privilegiado. Elaine, professor. É Rita ou é Elaine? Agora eu já fiquei confusa. Perdão, Elaine. A Rita é representante de amanhã. Para você, Elaine. Vê aí quais são as pessoas que eu estou devendo o livro para eu fazer a entrega quando a gente voltar, se Deus quiser, dessa pandemia. Óbvio, tem foro. Foram duas pessoas, né? Uma que respondeu certo e uma menina que fez aniversário. Um foi o Felipe, né? Que acho que foi ele que respondeu certo a Foi, pergunta. Felipe. E aí teve uma garota que fez aniversário, mas eu não lembro o nome dela. Aí, se alguém puder me ajudar depois, eu agradeço. Beleza, então. Pessoal, um excelente dia para vocês, uma excelente semana. Não esqueçam de se inscrever lá no YouTube. Não se esqueçam de colocar lá, de me seguirem lá no Instagram, que eu sempre coloquei até o tema de trabalho de vocês lá no meu Instagram. Perfeito. E qualquer dúvida aí, estou à disposição de vocês para a gente conversar a respeito. De qualquer assunto que seja trabalhista. Especialmente... Professor, você vai fazer live? Estou pretendendo fazer uma live, entendeu? Tratando aí deste assunto, efetivamente, do nexo de causalidade da decisão do Supremo. Estou pensando em falar a respeito disso. Ah, beleza. Se você for fazer, avisa a gente para a gente assistir. Beleza, pode ficar preocupado. Tá bom? Beijo enorme e fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada, gente, por me defenderem. Você merece, Elaine. Obrigada. Obrigada, professor. Uma excelente semana. Super também. merece, Elaine. Obrigada, Maurício. Eu vou precisar de você daqui uns meses para me atender, tá bom? Que eu tô ficando louca. Fica tranquila, conta comigo. Adorei. Elaine, não pode. Amigo não pode atender amigo. Não, então, eu brigo com ele por um tempo.